No vídeo de hoje eu venho atualizar vocês sobre a questão do reajuste para os servidores públicos do Executivo Federal. Afinal, esse reajuste sai ou não sai em 2023? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e semanalmente trago aqui no canal informações acerca de concursos e carreira no serviço público. Eu estava aguardando um pouco mais ter uma situação mais concreta sobre essa questão do reajuste para os servidores do Executivo. Mas, como vocês estão me pedindo muito uma atualização, para diminuir um pouco a ansiedade de vocês, se for possível, né? E também para atualizar sobre o que eu estou acompanhando aqui sobre o assunto, eu trago esse vídeo de hoje. E muito, né, dessa nossa agonia, dessa nossa ansiedade por saber como que vai ficar a questão do reajuste, se vai ser de 9%, se vai ser mais, se vai haver mesmo esse reajuste para os servidores do Executivo, é muito por conta do fato dos servidores do Judiciário e do Legislativo federais já terem tido os seus aumentos garantidos, né? Eles já têm um cronograma de recebimento, já está tudo alinhado, né, em relação ao reajuste para esses poderes. Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer para vocês é por que os servidores do Legislativo e do Judiciário federais tiveram reajustes já garantidos por lei, enquanto os servidores do Executivo não. E a resposta é simples, pessoal, é que os poderes Legislativo e Judiciário enviaram para o Congresso as suas propostas de leis para aumento dos servidores, dos seus membros. Todos os poderes, eles têm a competência privativa para propor uma lei, né, um projeto de lei para aumento, criação de cargos, enfim, relacionados aos seus servidores. Então, o que acontece? O Poder Executivo não mandou, nem no governo Bolsonaro e ainda também não no governo Lula, o projeto de lei propondo o reajuste para os servidores do Poder Executivo em 2023. Para o Executivo ainda precisa ser mandada a medida provisória ou o projeto de lei, como eu comentei no vídeo anterior, para que seja vigorado, né, um aumento para os servidores. Mas aí vocês podem me perguntar, Luana, por que o governo federal atual ainda não enviou essa proposta? Porque o governo quer negociar com os servidores, quer ouvir os servidores para propor um aumento que seja viável e ao mesmo tempo que seja bom aos servidores. Pelo meu entendimento, isso é bom porque o governo quer dialogar com os servidores, quer dialogar com as categorias para chegar numa proposta que seja a melhor possível dentro dos limites orçamentários. E também, né, isso se deve ao fato de que foi criado um novo ministério agora no governo Lula para tratar especificamente dessa questão ligada aos servidores públicos. Esse ministério se chama Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. E dentro desse ministério existe uma secretaria específica para tratar das questões relacionadas a servidores públicos, que é a secretaria, deixa eu constar aqui certinho para vocês, se trata da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho. E a ministra, né, desse Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos é a ministra Esther, que vem tendo uma postura bem aberta aos servidores, né, uma postura de diálogo. Ela se comprometeu a não enviar o projeto de lei propondo o reajuste para os servidores antes de conversar com as bases, antes de conversar com os servidores, com os sindicatos. Dessa forma, vai ser aberta uma mesa de negociação permanente para tratar dessa questão do reajuste, entre outras pautas importantes aos servidores. Essa mesa de negociação, que está sendo chamada de mesa de negociação permanente, porque não vai discutir só a questão do reajuste, essa mesa ela tem a proposta de discutir outras questões que são importantes aos servidores, como reestruturação de carreiras, reajuste de outros benefícios, como auxílio alimentação, auxílio transporte. Então, tudo isso vai estar em discussão nessa mesa permanente de negociação que vai ser aberta. A expectativa é que essa mesa de negociação ela seja aberta até o final desse mês de janeiro, no máximo até início de fevereiro. Então, aí nos próximos dias, provavelmente a gente vai ter já notícia sobre essa abertura de mesa de negociações junto ao governo federal. Eu separei essa matéria em que a ministra Esther diz o seguinte, que embora reconheça a importância do reajuste a servidores do Executivo Federal, prefere primeiro discutir as condições e o percentual com representantes da categoria. Então, abre aspas, a ministra disse o seguinte:
A pauta dos servidores é a mais urgente que se coloca, demandando debate com as diferentes carreiras do serviço público sobre a remuneração, reestruturação de carreiras e retomada da realização de concursos. Então, linkando a isso, eu venho com o terceiro tópico que eu quero conversar com vocês neste vídeo, que é se existe a possibilidade real no orçamento de conceder um bom reajuste para os servidores. E a resposta, pessoal, é que sim, existe espaço orçamentário, mas é preciso vontade do governo e do Congresso Nacional para que a gente consiga, algo realmente bom para as categorias do Executivo Federal. O que acontece? A LOA, ela foi aprovada com um valor de 11 bilhões destinados para reajuste a servidores do Executivo Federal. Vou até mostrar aqui para vocês, para não gerar dúvida. Eu baixei aqui a LOA 2023, como vocês estão vendo aqui na tela. Esse aqui é o anexo 5 da LOA, que fala das autorizações específicas, de que trata o artigo 169, relativas a despesas de pessoal e encargos sociais para 2023. A gente vai aqui mais para baixo, item 2, concessão de vantagem, alteração de estrutura de carreiras e aumento de remuneração. Enfim, vamos ao que interessa, que é o Poder Executivo. Vamos aqui para baixo. O Poder Executivo tem uma reserva de 11.536.263.617. Aqui diz, limite destinado ao atendimento do PDL 471 de 2022, que foi a proposta para aumento de subsídios do presidente, do vice, dos membros do Congresso, então já foi aprovado também. E de PLs, projetos de lei, relativos à concessão de vantagens, reestruturação ou aumento linear de remuneração de cargos, funções e carreiras civis no âmbito do Poder Executivo e das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, existe esse 11 bilhões para poder conceder reajuste aos servidores do Poder Executivo Federal. Até foi uma dúvida que colocaram aqui nos comentários do meu último vídeo, se com esse 11 bilhões seria mesmo possível conceder 9%, sendo que o Bolsonaro ano passado já havia falado que os 11 bilhões garantiriam 5%. Enfim, essa questão também ficou um pouco confusa para mim. Por quê? Porque o senador Marcelo Castro, que foi o relator do orçamento, o relator da proposta da LOA, ele falou que esses 11 bilhões seriam suficientes para conceder um reajuste de 9% aos servidores do Executivo Federal. Para vocês verem que eu não estou mentindo, que o que eu falo aqui tem fonte. Se eu estou falando é porque eu tirei de algum lugar, não foi da minha cabeça. Eu trago aqui para vocês esta matéria do G1O de dezembro. Fala exatamente o que o senador Marcelo Castro diz. O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, explicou nesta terça, em seu parecer, que reservou 11 bilhões para conceder reajuste de 9% a servidores do Poder Executivo. Outro site aqui também fala a mesma coisa. O relator propõe aumento de 9% para servidores do Executivo ao custo de 11 bilhões. Mas, em contrapartida, aqui nesse site também, da Condicef, fala o seguinte, que o anexo 5 da Lei Orçamentária para 2023, que foi o anexo que eu acabei de mostrar para vocês, sancionado agora em janeiro pelo Lula, mostra que estão previstos apenas 14,95 bilhões, que é aquele geral, dos quais 11,5 se referem ao Poder Executivo. E aí aqui eles falam que este valor permitiria um reajuste de 6% neste ano. Então, aqui segundo a Condicef, esses 11 bilhões que estão na LOA, autorizados, seriam suficientes para conceder apenas 6%. Mas agora o relator do orçamento falou em 9%. Quais dos dois valores estão corretos? Olha, pessoal, sinceramente eu não sei. Até porque o Executivo tem muitas carreiras, tem muitos órgãos, tem muitas instituições. Então eu não consigo calcular e passar com precisão aqui quantos por cento seria, se fosse dado um reajuste linear para todas as carreiras, quantos por cento daria para cada servidor, considerando disponíveis 11 bilhões. Mas assim, na maioria dos canais que eu consultei, como eu trouxe no outro vídeo, estava sempre falando no 9%. Então eu trago aqui o que está sendo divulgado, que eu leio sobre o assunto. Tem essa questão um pouco estranha, se é 6% ou 9%, mas o senador, relator do orçamento, falou em 9%. Então eu levei em consideração, como ele é um representante, nosso, é um senador, ele que fez a relatoria da LOA, eu considero que o 9%, que foi o percentual dele,
é o que está correto. E então, né, segundo o senador Marcelo Castro, seria possível dar esse 9% de reajuste em 2023. Mas, como foi aprovada a PEC da transição, que abriu um espaço orçamentário de 145 bilhões no teto de gastos para 2023, é possível sim que seja dado um reajuste maior aos servidores do Executivo em 2023. Tem espaço orçamentário, né, para que o governo possa negociar ali com a Câmara, Senado, para propor um reajuste maior. Então, por isso, pessoal, eu entendo que, assim, embora a gente esteja com essa pressa para receber o nosso reajuste, a abertura dessa mesa de negociação é favorável, né, para que a gente possa buscar mesmo um reajuste melhor, né, uma recomposição melhor para as categorias. E ainda, algo que me perguntaram muito também no vídeo em que eu falei sobre o reajuste, é se os servidores inativos, os aposentados, também teriam direito a esse reajuste. Então, a resposta depende, pessoal, e tem muitas regrinhas ali de aposentadoria que eu também não vou saber explicar com detalhes para vocês, mas vou trazer um pouco do entendimento que eu tive ao pesquisar sobre esse assunto. É que existem aposentadorias, pensões que foram concedidas antes de uma emenda constitucional que foi publicada em 2003. Pelo que eu entendi, essa emenda ela trouxe algumas regras novas sobre a questão de previdência dos servidores públicos. Então, servidores que foram aposentados até aquela data, que já atingiram alguns critérios, eles conseguiram a paridade. E o que é essa paridade? É o direito do servidor inativo ter o mesmo reajuste dos servidores que estão na ativa. Já para servidores que se aposentaram após essa data, entre outros critérios ali, né, que existem, eles não vão ter direito a essa paridade. E os servidores que não têm direito, os servidores inativos, né, que não têm direito a essa paridade, eles recebem um reajuste que é garantido, né, para garantir ali o valor real da sua aposentadoria, mas que é concedido de acordo com o reajuste do regime geral, na mesma data e nos mesmos índices do regime geral de previdência social. Então, assim, eu não sei se eu consegui explicar muito bem para vocês, mas eu vou trazer essa nota explicativa aqui, que depois vocês podem consultar, que ela dá todas as explicações sobre esse assunto. Desde janeiro de 2008, passou a ser garantido aos segurados do regime próprio de previdência social, servidores públicos, da União, Estados, DF, municípios, o reajustamento dos benefícios calculados conforme artigo 1º e 2º da Lei 10.887, de forma a preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real nas mesmas datas e índices utilizados para fins de reajustes dos benefícios do regime geral. Essa Lei 10.887, que traz algumas regras sobre a aposentadoria de servidores, fala no seu artigo 15, deixa eu achar aqui, ela fala o seguinte, ó, os proventos de aposentadorias e as pensões serão reajustados a partir de 2008, foi basicamente a mesma coisa que falou aquela nota que eu li para vocês, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente. Ou seja, quem tem a garantia de paridade, que como eu expliquei, é a garantia de ter o mesmo reajuste dos servidores que estão na ativa, não recebe um reajuste de acordo com o regime geral. Já quem não tem o direito a essa paridade recebe o reajustamento de acordo com os índices e data concedidos aos trabalhadores do regime geral, né, do INSS lá, enfim. E aqui nessa nota, aqui também ao final, ó, dessa nota, ela traz em resumo quem são os servidores que são abrangidos pela paridade e quais são os servidores que são abrangidos por esse reajuste de acordo com o regime geral. Então aqui fala certinho quem são os servidores que são abrangidos por ambos os casos. Eu vou deixar essa nota, bem como tudo que eu comentei aqui nesse vídeo, todas as matérias que eu falei, todas as legislações que eu trouxe, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que depois vocês conseguem consultar. Porque assim, eu não sou especialista nesses temas, tanto relacionado à previdência,
quanto relacionada ao orçamento público. Eu sou uma servidora comum, como todos vocês, eu só tento me informar ao máximo para trazer a informação mais precisa e ajudar vocês que estão com dúvidas. Principalmente nessa questão aqui de servidores inativos, eu não sei dizer ao certo se todos serão englobados, né, nessa questão do reajuste. Eu acredito que tem muito a ver com essa questão da paridade, porque se o servidor tem paridade, a princípio ele recebe o reajuste. Se o servidor não tem paridade, né, com os servidores da ativa, a princípio ele não receberia. Este é o meu entendimento. Se alguém tiver alguma informação para complementar, pode deixar aqui nos comentários para a gente aprender também um pouco mais sobre esse assunto e para complementar caso alguém, né, entenda de forma diferente, tá bom, pessoal? Se ficarem com dúvidas sobre esse assunto também, às vezes é bom constar um advogado, né, um advogado que trabalhe com causas previdenciárias, com direito administrativo, que talvez ele vá saber informar melhor, né, se você terá, né, você, servidor inativo, terá o reajuste que será concedido ou não. Então, né, em resumo, não temos nada concreto até então, mas eu acredito muito que dessa mesa de negociação, que eu não sei se demora, se não demora, seja enviada a proposta de lei após as negociações, seja enviada a proposta de lei ou a medida provisória, e aí até maio, quiçá, a gente já tenha um reajuste e que seja um bom reajuste, né? Claro que nesse ano não vai ser possível conceder um reajuste, né, ótimo, assim como todos queriam, mas o importante é negociar para os próximos anos para que a gente possa ir recompondo, né? Bom, pessoal, era isso. Se vocês ficarem com dúvidas, se souberem algo diferente, se tiverem alguma outra atualização, peço que comentem aqui embaixo, peço que, se gostarem, curtam, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Agradeço por me acompanharem em mais esse vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!